Você pode acompanhar a programação da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte, Ceará, de muitos jeitos diferentes no seu celular, no tablet, no computador ou na Smart TV, a TV conectada à internet. No canal da TV Web Mãe das Dores no YouTube, inscreva-se e ative as notificações. Acesse também o site www.mãedasdoresjuazeiro.com. Baixe o aplicativo, ele é gratuito e funciona em qualquer tipo de conexão. Nas redes sociais, curta, comente e compartilhe os conteúdos publicados no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Mãe das Dores Juazeiro. Acompanhe, baixe, compartilhe. Você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a Casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto, o nosso bom Deus fará. Participe! Os romeiros com chapéu na mão, aqui no santuário fazem sua. TV Web Mãe das Dores de Juazeiro do Norte, Ceará. Meu padrinho, quantas saudades o Senhor deixou entre nós. Romaria de 87 anos de morte do Padre Cícero Romão, de 17 a 20 de julho, com o tema Pela obediência a Deus, Padre Cícero foi fiel ao projeto do reino. Participe da programação através da TV Web Mãe das Dores. Realização: Diocese de Crato e Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores. Apoio: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, Ceará. Hoje vivo em nossa luta, dá mais força à nossa voz. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora através da TV Web Mãe das Dores, através também das redes sociais da Basílica Santuário e também através das redes sociais do nosso querido irmão e amigo, o Padre Gabriel Vilaverde. Nós estamos na semana de comemoração pelos 87 anos da morte do Padre Cícero Romão. Sempre nas noites, desde o último dia 17, nós estamos conversando sobre uma temática que envolve a vida, a missão do Padre Cícero Romão. Na sexta-feira, nós conversamos, no sábado, nós conversamos sobre Padre Cícero, o meio ambiente. No sábado, nós estivemos também conversando sobre Padre Cícero, aqui em Juazeiro, e a pós-pandemia. Aquele momento onde o Padre Paulo Andrelino, nosso secretário de Turismo e Romaria, conversou conosco apresentando alguns dados, tanto no campo econômico, religioso, o impacto que a Romaria tem sofrido por causa desse enfrentamento ao Covid-19. E como o Padre Cícero Romão, ele nos ensina a sair, a buscar meios para dar respostas àqueles que estão querendo vir a Juazeiro do Norte. E é com muita alegria que nós hoje estamos aqui para conversarmos com o Padre Gabriel Vilaverde, que é conhecido através da sua missão de evangelização, através das redes sociais. Então, gostaria de já dar as boas-vindas ao Padre Gabriel. É uma alegria, sempre bom poder conversar, partilhar a vida e a missão. Então, para você que está chegando agora, nós estamos na semana de comemoração pela Páscoa, pela passagem. Como falam os romeiros, o padrinho não morreu, ele só se mudou, foi para o céu rogar por todos nós. Mas quem é o Padre Gabriel Vilaverde? Nós temos aqui alguns dados que a equipe de comunicação trouxeram para nós e vamos apresentar para todos. Padre Gabriel Vilaverde, ele é sacerdote, escritor, é natural de Maragogipe, cidade situada no recôncavo da Bahia. Ele foi ordenado padre em 2017 e no momento exerce a sua missão pastoral
lá em Acup, distrito de Santo Amaro da Purificação. Também é músico, radialista e é autor, né, da obra Corações Sacerdotais, ou seja, o padre Cícero Romão na visão de outro padre. Seu interesse pelo padre Cícero foi sendo despertado desde da sua presença no seminário, do que os seus avós passavam acerca do padre Cícero Romão. Mas em 2016, 2017, o padre Gabriel esteve aqui fazendo uma visita. E desde então, ele fez de Juazeiro, não tenho medo de afirmar, a sua segunda casa. Já veio em várias romarias, várias vezes ao ano para nos visitar, para visitar aqueles que colaboram com ele na sua missão. E a partir daí tornou-se um pesquisador da vida do padre Cícero. Ele já fez leitura de mais de 60 livros sobre o assunto, e no seu apostolado pelas redes sociais, ele sempre aproveita para divulgar para o Brasil, podemos afirmar para o mundo, as virtudes do patriarca do Nordeste, né? Nós temos até um vídeo onde ele conta a história do padre Cícero Romão, e esse vídeo, no momento, já ultrapassa mais de 500 mil visualizações no YouTube. Então é com alegria que nós acolhemos o padre Gabriel Vila Verde, dando ele as boas-vindas, e antes das perguntas, que já temos aqui algumas que chegaram, gostaria de deixar a palavra para que o padre Gabriel pudesse saudar nesse momento os internautas que estão conosco na Basílica, em suas redes sociais e também em outros meios de comunicação. Bem-vindo, padre Gabriel. É uma alegria poder estar contigo nessa noite. Boa noite, padre Cícero José. Boa noite a todos que acompanham a TV Web Mãe das Dores. É uma alegria muito grande poder retornar a Juazeiro do Norte. Como o padre Cícero já falou, eu considero esta cidade como a minha segunda casa, né? Eu venho aqui várias vezes ao ano para rezar, para fazer uma experiência de fé, né? Gosto muito, muito de Juazeiro do Norte e me tornei, claro, devoto do padre Cícero Romão Batista, ao ponto de escrever também um livro sobre ele, para defender a sua causa, para defender a sua verdadeira história, a sua trajetória de santidade. Eu agradeço de coração ao padre Cícero José, reitor desta Basílica Santuário, pelo convite para estar aqui agora apresentando essa live para vocês. Padre Cícero José, meu grande amigo, mestre, como eu digo sempre, mestre na acolhida, né, principalmente dos sacerdotes aqui em Juazeiro do Norte. Você, como sempre, muito caridoso. Agradeço aí a nossa parceria, nosso caminhar juntos, tudo para o reino de Deus. Mas quem é o padre Gabriel? Já passei aqui algumas informações, muita gente fica perguntando. Agora há pouco mesmo que um casal que fez um grande pedido, que queria conhecer pessoalmente o padre Gabriel. Como é que nasce também essa relação do padre Gabriel com o padre Cícero Romão? Tenho afirmado que o padre Gabriel ele consegue unir, né, esse tradicional, esse jeito dele andar da batina, o jeito dele rezar, com o popular, o jeito nordestino de ser, né? Por exemplo, ele toca sanfona, em alguns momentos já acompanhei ele fazendo o rastapé lá na sua paróquia, animando com o povo de Deus. Quem é realmente o padre Gabriel Vila Verde? Quem é? Eu acho, padre Cícero José, que uma das perguntas mais complicadas de serem respondidas é essa: quem é você? Né? Você se auto-explicar é muito complicado. Porque, assim, me enxergando com os meus óculos, vamos dizer assim, uma pessoa absolutamente normal, não tenho nada de extraordinário, né? Sou simplesmente um padre do interior da Bahia. Agora, claro, com orgulho de ser católico, com orgulho de ser nordestino, com orgulho de defender os santos da nossa terra, das terras brasileiras, um homem apaixonado pela devoção, pela piedade popular, pelas romarias, pela cultura do nosso Nordeste. E eu acho que tudo isso foi parar, né, na devoção ao padre Cícero, porque nessa figura extraordinária do padre Cícero Romão, a gente encontra tudo isso.
encontra a piedade, encontra a devoção, encontra a cultura, né? Encontra essa característica forte do nosso Nordeste. Então, é mais ou menos isso. O Padre Gabriel já esteve aqui em Juazeiro, como afirmei algumas vezes. Entre visitas, leituras, foram pontuadas aqui mais de 60 obras, mas acredito que tem também outros artigos. Ele já fala com muita propriedade acerca do Padre Cícero Romão. Não só pelas leituras, mas pela experiência romeira. Não esqueça, a primeira vez que ele veio aqui, em 2016, e que ele veio com outros padres, e que cada encontro, seja no horto, no comércio, na Capela do Socorro, ele tinha uma experiência. E à noite nós sentávamos aqui após o jantar, e ele partilhava encantado. E eu lembro que na época eu dizia, esse padre promete, né? Esse padre da Bahia, ele promete. Ele dizia, olha, padre, eu vou, mas eu volto. Não sabia ele que era um primeiro passo para um grande resultado, de passos que ele está dando. E nós só temos que agradecer por toda a sua propagação em relação ao Padre Cícero Romão. Em 2015, nós recebemos uma carta, Padre Gabriel, que o cardeal Pietro Parolin, ele afirma em um dos trechos que o Padre Cícero Romão é modelo sacerdotal para nós nos dias de hoje. Nessas suas pesquisas, na sua experiência, você concorda com essa afirmação do cardeal Pietro Parolin? Com certeza, né? E digo mais, a carta do cardeal Parolin só vem reafirmar aquilo que nós já sabemos, né? O cardeal Parolin, claro, é a palavra da igreja, né? Ele escreveu por ordem do Papa Francisco, né? Então, para nós é uma grande alegria. Porém, é válido dizer que para nós ele não traz novidades, né? Ele só confirma aquilo que nós já sabemos. Padre Cícero é, sim, modelo de sacerdote, modelo de vida sacerdotal, modelo de obediência a Jesus Cristo, à igreja. Então, é a igreja carimbando aquilo que o povo de Deus, aquilo que os romeiros já sabiam há muito tempo, né? Nós sabemos que os romeiros nos ensinam muito. Aqui, nós queremos fazer memória de uma grande missionária que agora, nesse último mês de junho, fez sua Páscoa, a Irmã Nete. E a Irmã Nete tinha um encontro com os romeiros e a equipe sempre às 15 horas, para escutar os romeiros, dar o microfone para que o romeiro pudesse falar e tudo. E certa vez perguntaram à Irmã Nete por que é que Padre Cícero ainda não era considerado santo, colocado no altar. E aí a Irmã Nete disse que falou para ele de uma forma muito simples, né, que dependia de Roma, Roma ainda não tinha autorizado. Aí o romeiro, de uma forma bem simples, disse, e só eles não sabem que meu padre é santo? Então eles precisam saber que realmente o Padre Cícero é santo, né? E outra experiência foi que um pesquisador esteve aqui fazendo uma conversa com os romeiros para defender uma tese sobre o Padre Cícero Romão. E ele perguntou, né, para uma romeira, quem é o Padre Cícero para você? Padre Cícero é santo? Aí a romeira disse, ele é um santo no meio do sol, porque ainda a igreja não deu a ele a sombra dos altares, mas ele é santo, a partir da sua ação, do seu trabalho pastoral, Padre. E a partir de suas pesquisas, né, nós estamos aqui da sua leitura, da publicação do seu livro, onde o senhor reafirma isso com muita propriedade. O que é que o senhor pode falar para os futuros padres e até para nós que estamos iniciando? Agora, dia 4, estou completando com mais 6 irmãos aqui da Diocese, 9 anos de padre. Né? O senhor já tem quantos? Foi ordenado? 4 anos, é isso? 4 anos, isso. Qual é a chave de leitura, até mesmo assim, de interpretação do Padre Cícero para nós e para os seminaristas? Então, qual é a chave assim, de interpretação que o senhor apresenta para nós padres jovens e também para os futuros, os que estão em formação? Veja bem, Padre Cícero, foi bom o senhor tocar no nome da Irmã Nete, né? Ela que nos deixou há pouco tempo. Eu tive a graça de conviver um pouquinho só com a Irmã Nete, mas eu tenho plena certeza que enquanto, né, o mundo for mundo, como dizem os antigos,
O povo de Juazeiro e os romeiros do Padre Cícero não vão esquecer este nome, né? Ela que recebeu o título honroso de mais romeiros. Ela é pioneira, a verdade é essa, pioneira na defesa da causa do Padre Cícero Romão. Ela, juntamente com o Monsenhor Murilo, são duas figuras que jamais serão esquecidas. Eu devo muito do meu trabalho às pesquisas da irmã Anete do Molan, né? Mas, falando sobre a figura do Padre Cícero como modelo de sacerdote, primeiramente ele é modelo para mim, né? Eu tomei Padre Cícero como exemplo de vida sacerdotal. Mas alguém pode se perguntar, por quê? Se a igreja já possui tantos santos que podem ser, né, que na verdade são modelos de sacerdócio. Nós podemos lembrar aqui Dom Bosco, né? Podemos lembrar São Luís de Montfort, São João Maria Vianney e tantos outros homens que foram sacerdotes exemplares. Por que eu escolhi Padre Cícero? Seria por uma questão meramente cultural? Não. Quando eu comecei a estudar a vida do Padre Cícero, e aqui eu aproveito também para dizer que quem vai ler sobre Padre Cícero não pode ler um livro apenas. Não pode. A vida do Padre Cícero, ela é um quebra-cabeça e cada autor vai montando uma pecinha. É preciso ler várias obras para que a gente vá compreendendo de fato quem foi essa figura extraordinária. E a cada livro que eu lia, até mesmo aqueles que não favoráveis ao Padre Cícero, eu ia percebendo como esse homem foi temente a Deus, obediente à igreja e caridoso com o povo. Eu posso elencar essas três coisas, né? Temente a Deus, obediente à igreja e caridoso com os fiéis. Então, para mim, essas três características do Padre Cícero são de fundamental importância para quem deseja ser sacerdote ou para quem já é sacerdote. Precisamos de temor a Deus para exercer bem a nossa fidelidade. Precisamos da obediência à igreja para estar em comunhão. A igreja é una. E precisamos de caridade para atender o povo de Deus, para sermos verdadeiros pastores. Uma coisa, Padre Cícero José, que me chama a atenção na biografia do Padre Cícero, entre tantas outras, é justamente aquele episódio que ele mesmo vai relatar numa carta. No início do seu ministério, ele escreve para o seu bispo, pedindo ao bispo uma autorização, digamos assim, para fazer um casamento dentro de casa. Que casamento era esse? Era um homem sem religião, que morava aqui nos arredores da Vila Tabuleiro. Esse homem não queria saber de igreja, não queria saber de oração, e vivia há muitos anos com uma mulher. E o Padre Cícero diz na carta, Dom Luiz Antônio, eu vou entrar na casa desse homem e eu só quero sair de lá depois de conseguir essas almas para Deus. Ou seja, me dê autorização. Eu quero ir lá, na casa dele, conversar com ele para que ele aceite se casar com essa moça, para que ele se converta, para que ele não viva longe dos sacramentos. Somente nisso aí, eu posso perceber como era grande o coração do Padre Cícero. Ele não era aquele tipo de pastor que ficava na sacristia ou dentro de uma sala de atendimento esperando as ovelhas lhe procurarem. Não, ele corria atrás. É aquilo que Jesus fala, né, no Evangelho. O bom pastor deixa as 99 no campo e vai atrás daquela que se perdeu. Padre Cícero fazia isso. Ele não se contentava em evangelizar os romeiros, em evangelizar as pessoas que moravam ao redor do templo. Ele ia nos arredores, ele ia ao encontro do povo, ele montava no seu cavalo, montava no burro e saía de casa em casa, confessando os doentes, visitando as famílias, dando orientação. Então, o Padre Cícero
esse grande modelo de vida sacerdotal. Então, eu escolhi para mim, né, esse modelo. Lá em casa tem tem várias. Tem várias imagens do Padre Cícero, mas tem uma maior de 1 metro, que fica bem pertinho da capela. Espero um dia colocá-lo em cima do altar, né, oficial, mas ele fica assim bem próximo à capela. E quando eu estou passando por momentos difíceis, eu olho para ele e digo: Padre Cícero, o Senhor foi fiel até o fim, me ajude a ser fiel também, né? Então é um exemplo mais próximo, é um padre bem próximo de nós, sertanejo como nós, brasileiro como nós, tem muito a nos ensinar, tem muito a falar ao coração dos sacerdotes. Uma das coisas que considero, assim como grande também lição do Padre Cícero, é essa capacidade que ele tem de viver a experiência do Evangelho. O Padre Cícero, ele teve uma experiência com Deus. Tanto que, a partir das minhas leituras e também interpretações, diariamente nós procuramos fazer um paralelo do Padre Cícero na vivência do Evangelho, no dia a dia. A leitura do Evangelho, das Sagradas Escrituras, e a vida do Padre Cícero, nos seus ensinamentos, na sua acolhida, na sua fidelidade, na defesa da fé, né? Na defesa da fé. Quando o Padre Cícero chegou aqui, Padre Gabriel, em Juazeiro, tem alguns fatos bem curiosos, né, que a gente escuta, que aqui em torno da praça do Padre Cícero hoje, acontecia algum samba. Na época não era forró, era samba, né? E quando o Padre Cícero morando ali na rua São José, escutava, ele ia lá com seu chapéu, com sua batina, né, com seu cajadozinho lá, e certa vez tinha um grupo que estavam já embriagados. Alguns, quando souberam, lá veio o padre, começaram a correr. Tinha uma jovem, uma senhora que não conseguiu correr. Então, quando ela chegou, né, que Padre Cícero chegou, e ela acho que ficou sem palavras, e Padre Cícero disse: o que é que você quer? Ela disse: eu quero me confessar, meu padre. Né, quer dizer, e ele, pelo seu testemunho, pela sua defesa, ela conseguiu também convencer o padre, né? Ela conquistou o padre nesse sentido, e o padre apresenta o Evangelho como saída. E nós sabemos que esse povo que vão conhecendo o Padre Cícero, ele sempre nos ensina. O Senhor é prova de algumas experiências que já passou aqui por Juazeiro, o contato com os romeiros, que são os protagonistas, foram eles que foram perseverantes, até mesmo quando a própria igreja, né, nós não podemos esquecer, ela ficou um pouco que no silêncio, né, indiferente à questão da causa do Padre Cícero, mas os romeiros, eles vinham a Juazeiro. Eles vinham com o padre, sem o padre e até mesmo contra a vontade do padre. Os romeiros, eles nos mostram essa perseverança. Eu pergunto também para o senhor, aqui nas suas visitas, nas suas leituras, no seu testemunho de pesquisa, o que é que os romeiros te ensinam, Padre Gabriel? Muita coisa, né? E só pegando, né, esse seu raciocínio, padre, eu me recordo daquilo que o próprio Jesus nos diz também no Evangelho: as ovelhas escutam, né, ouvem a voz do seu pastor. E isso é muito forte, porque na época do silêncio, podemos dizer assim, na época do silêncio sobre a causa do Padre Cícero, não se podia tocar nesse nome, não se podia falar nesse nome. O povo ficou ao lado dele. Por quê? Porque o povo de Deus reconheceu naquele homem, naquele sacerdote, um bom pastor. Nós não vamos bater de frente com a igreja, nós não vamos fazer nenhum tipo de polêmica, mas ninguém vai roubar de nós esse carinho. Ninguém vai roubar de nós esse amor pelo Padre Cícero, porque ele foi um bom pastor e nós sentimos isso. O povo é muito do sentir. Né? O povo... Eu já percebi, Padre Cícero José, que até mesmo na minha paróquia e pelos lugares onde passo, claro, as pessoas escutam a pregação, escutam a homilia, faz parte, mas o povo está mais atento àquilo que o sacerdote é depois da celebração. Se ele chega perto,
se ele olha nos olhos, se ele para escutar, se ele é carinhoso, se ele é atencioso, né? Se ele não tem, digamos que, nojo, digamos, de estar no meio do povo pobre, do povo mais humilde. Então, as pessoas prestam bastante atenção nesses pequenos detalhes. Não adianta fazer um belo sermão, uma bela liturgia, mas no dia a dia ser um mau pastor, ou seja, não ter cheiro de ovelha, né? Então, o padre Cícero fez isso e os romeiros perceberam. Ele é um pastor próximo de nós. Então, os romeiros do padre Cícero, para mim, ensinam isso, né? Eles ficaram do lado daquele homem, mesmo no momento mais dramático, digamos assim. Porque hoje é fácil. Mesmo ele não sendo beatificado, né, hoje a própria igreja, a própria diocese do Crato, né, fala sobre o padre Cícero, divulga o padre Cícero, realiza homenagens ao padre Cícero. Há essa proximidade, digamos assim, entre a igreja institucional, o clero, e a romaria, a fé popular. Mas naquele tempo em que isso não existia, o povo permaneceu, né? O povo foi fiel àquela figura do bom pastor que foi o padre Cícero. Então, o romeiro tem muito a nos ensinar pela perseverança, pela fidelidade, pelo carinho para com o seu pastor. O Papa Francisco, o padre Cícero era um padre que sentiu o cheiro das ovelhas, né? Padre Cícero sentia o cheiro das ovelhas. Ele não se conformou com a sacrossanta sacristia. Ele desceu, ele foi de encontro. E foram nas visitas que ele foi realizando que nós sabemos que o padre Cícero foi conseguindo essa resposta, que posteriormente elas foram acontecendo aqui, não só para Juazeiro, mas também para todo o Nordeste. Né? Para todo o Nordeste. E mais interessante, ele tinha compaixão, porque o Sagrado Coração de Jesus entregou ao padre Cícero, e tu, Cícero, toma conta deles. Eram flagelados, pessoas que vinham de várias partes do Nordeste, marcadas pela dor, pela seca, pela fome, pessoas que também se sentiam cansadas, fatigadas pelas leis injustas da época, umas leis que não pensavam no bem comum. E o padre Cícero dizia assim: quem vem a Juazeiro não precisa trazer dinheiro. Traga um saco de paciência, vontade de trabalhar e vontade de rezar. Olha como o padre Cícero era sensível, né, à causa do povo. E o mais que me chama a atenção, padre Gabriel, quando o senhor também falava sobre essa preocupação do padre de falar a linguagem do povo. É Jesus Cristo, as parábolas. Olha Jesus Cristo, você não vê discursos teológicos, as interpretações posteriores, mas Jesus se fez com o povo, presença do sumo bem, dando resposta, acolhendo e apresentando a proposta do reino. Padre Cícero também, as pessoas que chegavam, mesmo marcados também pela sua vida desregrada, aí eles quer aceitar o Evangelho, vai lá para o Santo Sepulcro, dependendo do caso. Quer viver uma experiência de comunidade, primeiras comunidades, vai lá para o Caldeirão. Vai lá para Caririaçu, tem ali uma serra, a Serrinha, Caririaçu, Grangeiro, onde era lugar de acolhida para aqueles que chegavam principalmente da região do Piauí. Por isso que eu te pergunto também, para nós padres, olharmos para o padre Cícero Romão, pelo seu testemunho, no seu tempo, ele não tinha tantos meios, recursos como nós temos hoje. Por exemplo, que a pouco nós vamos conversar sobre essa sua presença nas redes sociais. Ele não tinha isso. Mas ele tinha uma metodologia capaz de manter contato com várias autoridades. Tem as cartas, como o senhor mesmo teve acesso lá, Padre Cícero pedindo às autoridades, aos líderes políticos que mandassem ajuda também para a Vila Tabuleiro, depois a Vila Juazeiro e hoje Juazeiro do Norte.
Então, esse jeito pastoral do Padre Cícero, repito, para nós e também para os futuros padres que darão continuidade, é também uma metodologia que devemos aplicar, usar no nosso dia a dia. É muito interessante, Padre Cícero José, esse aspecto do sacerdócio do Padre Cícero, a linguagem simples que ele utilizava para chegar ao coração dos romeiros. Eu cheguei a ler no livro de Otacílio Anselmo, que é um crítico ferrenho do Padre Cícero, que a pregação do padre não tinha muita cultura, era apenas aquela repetição: quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais, quem mentiu não minta mais. A meu ver, isso não é uma pregação sem cultura, uma pregação sem evangelho. Pelo contrário, isso são os 10 mandamentos traduzidos para a linguagem do povo. Ou seja, aquilo que Otacílio Anselmo vê como um ponto negativo na história do padre, eu vejo como um ponto mega, ultra positivo. Porque ele teve a preocupação. A preocupação do Padre Cícero não era fazer um sermão bonito para receber aplausos. A preocupação do Padre Cícero era colocar no coração do povo a mensagem de Jesus. E ele sabia que boa parte daqueles romeiros que estavam ali, se não a grande maioria, eram pessoas simples, que não tinham acesso aos livros, que não tinham acesso à leitura. Então, como é que ele ia fazer um sermão rebuscado sobre São Tomás de Aquino, sobre Santo Agostinho? Não tinha como. Ele iria falar, o povo ia achar bonito, mas não iria compreender a linguagem. A linguagem boa é aquela que comunica. E o Padre Cícero teve essa arte de saber comunicar, de saber falar ao coração das pessoas e levar a mensagem do Evangelho, né? E nas cartas que ele escreve aos políticos, né? Eu tive acesso às cartas do Padre Cícero e eu fiquei surpreso. Ele escrevia até para o consulado da França, né? Nós temos essas cartas para o presidente Getúlio Vargas, ou seja, um homem que fazia essa mediação, digamos assim, entre a classe dos poderosos, para que eles pudessem vir em socorro dos mais fracos, dos mais humildes, dos mais pobres. A criação de açudes, nós temos também como marca registrada na história do Padre Cícero, a criação de açudes, de orfanatos, né, de abrigos para os pobres, ou seja, um homem profundamente preocupado com o povo, preocupado com a salvação, mas também com o bem-estar, né? Preocupado, claro, a primeira preocupação do Padre Cícero era a salvação da alma, que o povo deixasse de pecar, que o povo se convertesse, mas ele também sabia que ninguém iria aguentar fazer sua oração, sua penitência, se não tivesse também o alimento para comer, para matar a fome. Então ele se preocupava com esses 2 aspectos do ser humano, com o corpo e com a alma. O Padre Cícero é um grande sacerdote por causa dessa preocupação com o todo, né? Com o todo do ser humano. O Padre Cícero ele tinha uma grande intimidade com a vida dos santos. Vida dos santos. Com? Tanto que aos 12 anos, com a vida dos santos, né? Com a vida dos santos. Sim. O Padre Cícero, ele aos 12 anos teve contato com a vida de São Francisco de Sales e a partir daí ele decide consagrar-se até a sua vida humano-afetiva ao serviço do reino. E a partir daí é um caminho que o Padre Cícero faz, caminho esse que não foi diferente do caminho de Jesus. Do caminho de Jesus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. É o próprio Jesus. Ele não promete aplausos, ele não promete uma conta ou até mesmo muitos seguidores. Não. Ele promete o caminho da cruz.
E Padre Cícero perseverou nesse caminho, na fidelidade. Em momento nenhum você encontra registros nas cartas, ele com vontade de desistir, ou é até mesmo ele querendo colocar o povo contra a igreja. Ao contrário, ele abraçou verdadeiramente o caminho da cruz. Qual o recado assim que o senhor daria a partir de sua experiência, olhando para esse testemunho de Padre Cícero e a cruz, para algum padre, para seminaristas ou vocacionados que estejam também passando por desafios, né? Falo isso porque já tive a graça de acolher irmãos no sacerdócio de outras dioceses que vieram aqui, pediram permissão para ficar conosco, porque, conhecendo a história do Padre Cícero, vieram também pedir a graça da paciência, a graça da obediência, né? E até dizer assim, como Dom Delgado considerou o Padre Cícero o mártir da disciplina, né? Assim, da fidelidade, aquele que foi obediente, né? Então, qual é o conselho que o senhor, como um padre recém-ordenado, jovem, formador mesmo de opinião, daria para um padre que venha a estar com dificuldades no seu ministério sacerdotal, e para os seminaristas que, porventura, estejam até querendo repensar por causa da cruz que muitas vezes pesa? De fato, o Padre Cícero foi um mártir. Ele não sofreu, digamos que, torturas físicas, mas ele padeceu durante mais de 60 anos da sua vida uma tortura psicológica. Isso eu falo com base nos estudos, né? Nós temos provas documentais de que o Padre Cícero sofreu torturas psicológicas, muita pressão, muita cobrança, muitas acusações falsas. Então ele sofreu essa espécie de martírio. Foi um homem que carregou a sua cruz até o fim. Então, essa é uma característica que me chama a atenção na história do Padre Cícero. Ele morre com a sua batina, e quando eu falo batina, eu não falo apenas do tecido, mas apegado ao seu ministério sacerdotal. Mesmo sem poder exercer o seu ministério, que era a coisa que ele mais queria, ele chega ao ponto de escrever a um padre salesiano, que morava em Roma. Ele escreve assim: padre, por favor, se for preciso, eu já estou doente, eu já estou idoso, mas se for preciso eu volto ao Vaticano, eu volto a Roma, para que o Papa me dê permissão de voltar a celebrar. É o meu sonho, é o que eu mais quero. Então ele tinha o desejo de exercer plenamente o seu ministério. Ele buscou isso a vida toda, até o último momento ele correu atrás disso. Mas, devido a tantos contratempos, ele acabou passando por essa privação e por essa provação. Porém, em momento algum, ele se revolta com a igreja. É muito forte isso. Somente um santo, e aqui eu chamo mais uma vez a atenção, que os críticos do Padre Cícero encontram inúmeros argumentos para dizer que esse padre não foi um padre santo. E eu digo que foi. Porque é impossível, é completamente impossível, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da psicologia, e eu não sou psicólogo, mas isso aqui não precisa ter formação em psicologia para compreender. É impossível que um homem sofra tanto, padeça tanto e permaneça fiel ao seu propósito. Em nenhum momento ele recuou, em nenhum momento ele voltou atrás, em nenhum momento ele disse: agora eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de sacerdócio, não quero mais saber de oração, vou viver a minha vida. E quantas vezes nós, sacerdotes, somos tentados a isso, a voltar atrás, a desistir, diante de tantas dificuldades que aparecem no nosso caminho. Seja também você, como seminarista, que possa estar nos acompanhando,
Quantas vezes você encontra uma pedra no meio do seu caminho e ao invés de passar por cima dessa pedra, você pretende voltar, regressar? E o Padre Cícero vem com esse exemplo maravilhoso, fidelidade até o fim. É muito fácil ser modelo. Nós temos muitos modelos por aí. Modelo de cantor, modelo de artista, modelo de escritor, modelo de várias coisas. Influência digital. Agora, modelo de fidelidade não é fácil, não. Ser modelo de fidelidade na cruz, de abraçar a cruz até o fim, aí é muito difícil de se encontrar. E no Padre Cícero a gente encontra. Nós encontramos essa fidelidade radical. Ele chega ao ponto também de escrever para um outro padre amigo. Ele diz assim: se antes eu zelava pelo meu comportamento, depois dessa perseguição eu redobrei os meus cuidados. Imagine como esse homem era temente a Deus, como esse homem cuidou a vida inteira de não escandalizar a igreja, de não ser motivo de comentários maldosos. Ele passou a vida inteira em extrema vigilância. Nós podemos também dar ao Padre Cícero este atributo. Ele foi um homem de extrema vigilância. Em momento algum, ele pisou numa casca de banana, digamos assim, né? Em momento algum, ele cometeu um deslize no seu celibato, na sua obediência. Pelo contrário, sofreu tudo isso, né? Nós temos um episódio também que ele chegou a vomitar sangue. Ele botou sangue pela boca de tanta pressão, de tanto martírio. E a partir desse dia, o doutor Flório Bartolomeu proíbe o Padre Cícero de ter encontros reservados. Em que sentido? Muitas vezes o Padre Cícero era chamado, né? Entrava lá no quarto para ser interrogado, para ser entrevistado. E quando ele saía de lá, ele saía com extremo pavor, né? Com extrema tensão, ao ponto de colocar sangue pela boca. E aí o doutor Flório, né, como médico, proíbe: a partir de hoje o senhor não vai mais ter esses... Quem quiser lhe interrogar, vai interrogar na presença de outras pessoas, para evitar tanto sofrimento. Então, nós nunca vamos encontrar nos escritos do Padre Cícero uma palavra de revolta para com a igreja. Não, pelo contrário. Nós temos cartas com muitas queixas, isso sim. Nós temos frases dele com queixas, algumas desilusões, né, algumas amarguras que ele coloca por escrito, mas em nenhum momento uma palavra de revolta. Pelo contrário, ele dizia: a igreja que hoje me persegue, amanhã tomará a minha defesa, amanhã irá defender a minha causa. E o Padre Azarias Sobreira, que é filho de Juazeiro, filho da terra, foi afilhado de batismo do Padre Cícero. O Padre Cícero batizou o Padre Azarias, foi padrinho, do Padre Azarias. Quando o Padre Azarias voltou a Juazeiro, já como sacerdote, foi conversar com o Padre Cícero, já idoso, e disse: Padre Cícero, eu não sei como o senhor aguenta. E o Padre Cícero responde: eu nunca perdi, na verdade, uma noite de sono por problema de consciência. Isso é forte demais. Ou seja, ele sofreu, mas ele sabia que a causa era justa, né? A causa era justa. Ele jamais voltou atrás. E ele disse: eu nunca tive um sono perdido por um problema de consciência. Eu tenho consciência de que não fiz nada de errado. Eu tenho consciência de que não inventei nenhum milagre. Eu tenho consciência de que não fiz mal a ninguém. Se estou padecendo por isso, Deus sabe o porquê, né?
Deus sabe, a providência sabe o porquê, mas eu não vou perder meu sono por um problema de consciência jamais. Então, Padre Cícero, para todos nós sacerdotes, é este belíssimo exemplo de vida. Para você que está chegando agora nas nossas redes sociais, nós estamos conversando com o Padre Gabriel Vilaverde, falando, testemunhando e nos ensinando como o Padre Cícero Romão é modelo sacerdotal para nós, também para um bom cristão, né? Ser perseverante apesar, principalmente, das incompreensões. Padre Gabriel, o que eu acho muito interessante também na missão do Padre Cícero, há mais de 150 anos, o ano passado, celebramos 150 anos de sua ordenação, é que Padre Cícero é um homem além do seu tempo. Ele conseguia ver além de... Ele não pensava apenas no momento, mas ele já articulava, tinha metodologias de engajamento, principalmente dos leigos. Bem antes do Vaticano II, nós sabemos que é com o Vaticano II que tem uma abertura e uma participação maior dos leigos como protagonistas nas pastorais, nos movimentos dentro da própria igreja, mas Padre Cícero já também acolhia e, como posso assim afirmar, ele delegava funções. Sabemos que a Beata Mocinha, ela era responsável pela casa. Nós temos um que era o responsável pela parte do cemitério. Nós tínhamos aquele que era o responsável pela, poderia dizer assim, o esmolé, que ia fazer pedidos, angariar fundos para as necessidades da igreja, né? Padre Cícero que contou também com o Beato, né, que articulou lá no Caldeirão as comunidades para viver a experiência das primeiras comunidades. O que você também observa, Padre Cícero, como esse modelo sacerdotal no trabalho com os leigos? O que é que você nos diz aí, padre jovem, que está com todo esse trabalho também através das redes sociais? O que é que você fala, Padre Cícero, como modelo sacerdotal para com os leigos? Sim. O Padre Cícero eu vou usar um termo nordestino, é um cabra tão bom, né? O Padre Cícero é um cabra tão bom que ele é modelo em todos os aspectos, né? Inclusive nesse, do trabalho junto aos leigos. Nós sabemos que um dos primeiros grupos de apostolado da oração no Brasil é o daqui de Juazeiro. Ou seja, o Padre Cícero tinha essa preocupação em dar voz ao leigo. Não em clericalizar os leigos, não. Porque hoje há uma confusão, né? Querem colocar o leigo no lugar do sacerdote, o sacerdote no lugar do bispo, o bispo no lugar do leigo. Tá tudo muito misturado, muito confuso, né? Há uma confusão nessa, como é que eu posso dizer, nessa ideia da hierarquia, como a igreja pensa. Mas o Padre Cícero, ele sabia colocar cada coisa no seu lugar, né? Então, ele cria movimentos para os leigos, ele delega funções para os leigos e vai dando a cada um. Primeiro ele observava, digamos que, a aptidão de cada um. Então, você tem aptidão para escrever, então você me ajuda no apostolado com as cartas, respondendo os romeiros. A Beata Mocinha, que cresceu na casa do Padre Cícero, tinha essa mão firme, digamos assim, para administrar. Era uma boa administradora, sabia zelar, sabia tomar conta daquele espaço. Então você vai ficar com essa missão. Então o Padre Cícero, ele era observador. O sacerdote na paróquia também é chamado a fazer esse trabalho, esse papel importante. Não simplesmente dar os sacramentos, mas observar naquela assembleia, naquela comunidade, naquele povo, figuras que podem ser lideranças, figuras que podem abraçar tal e tal missão. Recentemente, eu estava lá na paróquia, eu tinha uma dificuldade muito grande com os casamentos. Há 4 anos que eu estou lá, e somente esse ano eu vim celebrar casamentos comunitários. Ou seja, 3 anos, não tinha cultura de se casar.
né? E eu falava, gente, é importante o matrimônio, mas eu não via muito interesse, digamos assim. E um dia eu estava celebrando a missa e observei um casal, já casado, né, com o sacramento, tudo em dia, e eu percebia aquela espiritualidade, digamos assim, nos dois. E aí eu disse, vem cá, vocês podem nos ajudar criando aqui na paróquia um grupo de casais? E prontamente eles disseram, sim, nós aceitamos. Resultado, 5 casamentos já aconteceram esse ano, né? 5 casais receberam o sacramento do matrimônio e agora já estão com um grupo de 8 casais que também querem receber o sacramento. Ou seja, eu sozinho, eu não conseguiria, porque o sacerdote já tem muitas demandas. Então, aquele casal de leigos, né, tiveram essa boa vontade, essa boa intenção, criaram o grupo e hoje está aí, o grupo de casais formado lá na minha paróquia. Então é importante, o Padre Cícero nos ensina isso, a estar atento aos carismas que podem surgir, e claro, surge no meio do povo, o Espírito Santo vai suscitando lideranças leigas para nos ajudar na missão de evangelizar, para estar ao lado do pastor. O pastor aponta o caminho, o pastor dá a orientação e o rebanho trabalha junto, caminha junto. Isso faz uma paróquia acontecer. O Padre Cícero nos ensina muito esse olhar de atenção para com o trabalho dos leigos na evangelização. Conhecida, não só no mundo, não só entre nós, mas também por todos que são atraídos pela curiosidade e vão beber da fonte que é Santo Agostinho. Com vocês eu sou cristão, mas para vocês eu sou bispo, ou seja, Padre Cícero também tinha essa clareza da sua missão para com os leigos, mas também da sua missão como sacerdote. Mais uma vez, para você que está chegando aí, está visualizando, nós estamos num momento de formação, de uma conversa entre irmãos, amigos, somos sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana, e nesses dias que nos preparamos para a celebração amanhã dos 87 anos da Páscoa do Padre Cícero Romão, estamos conversando sobre Padre Cícero como modelo sacerdotal para os tempos atuais. Padre Gabriel, o senhor hoje está entre os padres, né, que nós conhecemos, que tem um belo apostolado nas redes sociais. Segundo informações, e até mesmo são dos seus seguidores, já ultrapassa mais de 200 mil pessoas que, lá de uma experiência, que mesmo antes da pandemia, o senhor já falava que ia criar uma paróquia virtual, né, e até pediu que foi feita uma pesquisa. Nós sugerimos lá Padre Pio e outros santos que foram... você acha que não imaginava que meses depois viria uma pandemia e que isso seria uma prática pastoral. Nós tivemos que, muitos irmãos, muitas paróquias tiveram que se adaptar a esse novo jeito de evangelizar, né? Com certeza, se o Padre Cícero Romão tivesse hoje, ele era um grande incentivador. Como é que o senhor utiliza essas redes sociais? Claro, a rede social é o resultado da tua vida, da tua missão, da tua organização. Tempo é questão de preferência, organizar melhor é questão de competência. O senhor, mesmo com a paróquia, já partilhamos sobre isso, consegue viajar ao Brasil para partilhar, conversar e levar o povo de Deus a rezar e voltar para o caminho. Isso é bonito. Quando convida aí uns casais para casar, porque com o matrimônio você vai dando esse passo de estruturar famílias, tendo como centro o Evangelho, a Palavra de Deus. Então, como utilizar as redes sociais, né, que o senhor tem feito isso, através do seu livro, bate recorde também nas vendas, para despertar novas vocações, para despertar os jovens a olhar para o testemunho dos santos. E entre esses, nós colocamos não só o Padre Cícero, mas Maria Nilza, o Anjo Bom do Nordeste, Irmã Dulce, a irmã ali de Arco Verde, que no momento não recordo, né, a irmã que você também tem ido lá conversar,
Como que é o nome dela? Irmã Adélia. Irmã Adélia, a jovem benigna, que já foi aí autorizada a questão da beatificação. Como é que o senhor utiliza suas redes sociais para chegar no coração desses jovens que muitas vezes nem conheciam? É um mundo que atrai pessoas diferentes. Como é que você consegue para despertar novas vocações? Na verdade, padre, eu estou nesse mundo, digamos assim, das redes sociais, que é um mundo bom para evangelizar, mas ao mesmo tempo muito perigoso. Devemos pisar com muito cuidado, né, nesse mundo da internet, né? Eu estou nesse campo desde 2008, mais ou menos, né? Já na época do Orkut, que nem existe mais, né? Na época do Orkut, eu já gostava de mostrar um pouco da minha fé. Na verdade, eu nunca gostei de ser um católico anônimo. Eu sempre gostei de testemunhar publicamente a igreja que eu faço parte, a religião que eu amo, o Cristo que eu decidi seguir. Então, foi um trabalho, digamos que, lento, né? Passo a passo. Depois veio o Facebook, eu já estava no seminário. E no Facebook eu continuei, né, fazendo publicações sobre a fé católica, fazendo catequeses através de textos, até o dia que o Facebook permitiu gravar vídeos ao vivo. Foi uma ferramenta, né, nova, ali por volta de 2014, 2015. E aí um colega seminarista, que hoje é padre, o padre Felipe Montesinos, da minha turma, ele disse assim: Gabriel, por que você não aproveita também para fazer catequese ao vivo pelo Facebook? Você gosta tanto de pregar, gosta tanto de defender a fé, por que você não utiliza essa ferramenta? Aí eu pensei, isso é uma boa ideia, né? Uma boa ideia. E aí eu comecei, no quarto do seminário, a gravar vídeos sobre a fé católica. E curioso que os colegas, quando souberam disso, né? O padre Cícero José foi seminarista, como eu fui, todo padre foi seminarista, e sabe, né? Eu costumo dizer, seminarista não é marca de gente. Seminarista não é marca de gente. E aí, quando eu estava no quarto, que eu começava a gravar, aí vinha um, batia na porta. Vinha outro, chamava Gabriel, mas já de pirraça, né? De perturbação. Mas eu fui insistindo, gravando aquelas catequeses. Só para dizer assim, o senhor podia estar rezando sempre o ofício, né? O senhor também que é tão devoto nosso Senhor, livrai-me do inimigo com o vosso valor, né? Eu tinha que fazer isso também, né? Pedir até fazer isso. Deus trabalha, mas o inimigo de Deus também trabalha, rapaz. Ele se utiliza das pessoas para atrapalhar a missão, né? Aí então, quando essas coisas surgem aqui em casa, eu começo, ó, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Verdade. Mas era uma perturbação, né? Era uma perturbação. Sim. Mas aí eu continuei gravando, até que um compartilhava, outro compartilhava. Aí as pessoas começaram a dizer, né? Olha, o seminarista da Bahia fez esse vídeo aqui. E a coisa foi se divulgando, né? Quando eu me ordenei sacerdote, aí a coisa ficou mais, digamos, foi mais séria, né? A coisa ficou séria. As pessoas começaram a acompanhar esse pequeno, simples trabalho de evangelização. Eu costumo dizer, eu nunca tive nenhum tipo de ambição, graças a Deus, falo isso sem nenhuma vaidade, eu nunca tive nenhum tipo de ambição. Nunca desejei ser, digamos que, conhecido, famoso na internet. Não tenho essa arrogância. A coisa foi surgindo de forma muito natural. As pessoas iam compartilhando aquilo que eu publicava e outros, né, iam chegando também para acompanhar o trabalho. E aí agora nós estamos com esse número de 200 mil seguidores no Instagram, também no YouTube, no Facebook. Mas, como eu sempre digo,
a página é minha, mas os seguidores são de Jesus Cristo, né? Porque o padre não pode atrair ninguém para ele. Do contrário, você é um artista, né? O artista atrai os fãs para si. O sacerdote é apenas uma seta, né? Ele aponta para quem deve ser seguido, que é Jesus Cristo. As pessoas não devem seguir, no sentido estrito da palavra, o padre Gabriel, nem nenhum outro sacerdote, né? As pessoas devem seguir o Cristo, que tem palavras de vida eterna. Agora, nós somos, digamos que a ponte, né? O canal, digamos assim. Eu acho interessante aquela imagem da estrela de Belém. A estrela de Belém, enquanto os magos estavam a caminho, ela brilhava no céu, né? A estrela brilhava e os magos conseguiam enxergar aquela estrela. Quando os magos chegaram no presépio, que encontraram o Salvador, a estrela desapareceu. Ou seja, cumpriu a sua missão, levou até Cristo. Então, o sacerdote é também uma estrela, né? Mas que brilha para levar o povo até Jesus. Chegou até Cristo, ele pode sair das câmeras, né? Pode voltar para a sua vida normal e deixar o povo seguindo aquele que é o caminho, verdade e vida. Então, esse campo da internet é bom para evangelizar, para falar de Deus. Enquanto tantas pessoas usam para falar coisas ruins, a gente usa para falar de coisa boa. É interessante, Padre Gabriel, que a humildade de João Batista, o precursor, ela possa estar sempre em nossos corações, que nós corremos realmente esse perigo de querer atrair para nós. A estrela da evangelização não somos nós somos instrumento, é Ele, que Ele cresça e que todos nós possamos diminuir, porque Ele que tem que aparecer. Dom Helder Câmara, no seu tempo, grande sacerdote, bispo, ele que foi um dos primeiros a organizar, né, pensar a estrutura da que nós temos hoje, CNBB. Ele passou um tempo de sua missão também junto à juventude. E ele falava que para nós não cairmos na vaidade de querermos ser o centro, de querermos atrair para nós, quando ele entrava num estádio, né, que tinha muitas pessoas jovens e jovens que gostam de euforia, de alegria, de barulho, eles quando anunciavam, lá vem o Dom Helder, era aquela alegria, muitos aplausos. E ele disse para não cair na vaidade das vaidades, ele disse que lembrava sempre Jesus Cristo entrando em Jerusalém, só que ele era o jumento, e Jesus ia montado nele. Então que nós possamos também fazer sempre essa experiência, né? Essa missão de deixar que o Cristo cresça. Uma das coisas que eu mais admiro, cada dia mais que eu vou procurando, conhecendo, nas leituras, nas partilhas, na escuta, é que o Padre Cícero, ele nunca quis ser o centro, ele sempre apontava para o coração de Jesus. Prova disso, a renovação do Sagrado Coração de Jesus deixada nas famílias, o apostolado da oração, como o Senhor mesmo colocou, que o nosso é o terceiro mais antigo do Brasil, e tantas outras experiências. Padre Gabriel, tem uma equipe aqui falando que nós já estamos ultrapassando o tempo. É bom demais conversar contigo. Passa rápido, rapaz. Meu Deus, as nossas conversas pessoais e também essa experiência hoje virtual. Lhe agradecer, em nome da Comissão de Pastoral de Romaria para Juazeiro e da Diocese de Crato, toda a sua contribuição, a sua missão, né, o seu livro. Esses dias mesmo tive a graça de participar de um retiro com o Dom Alfredo, lá de Parnaíba, bispo emérito, e ele parabenizava, pediu que passasse para você os parabéns de forma didática, simples, mas ao mesmo tempo de levar a verdade sobre o Padre Cícero, contado por outro padre jovem. Tantas pessoas que estão sendo atraídas para o reino a partir do seu testemunho. Conto com as nossas orações. A Casa da Mãe das Dores sempre será a sua casa, você já sabe disso, né? Rezo, já tivemos conversas nesse sentido de partilhar os medos, não se deixar contaminar
pelas mídias, mas usar as mídias para a evangelização, né? Confesso que eu te disse na última partilha aqui em casa, desse espaço que tem de estudo, né? Quando nós partilhamos sobre esses perigos que corremos, coloco sua vida, sua missão sempre aqui no altar da Casa da Mãe das Dores, e dizer que estamos sempre acompanhando o seu trabalho, feliz, né? E que você possa perseverar, né? Que você possa, na hora das dificuldades, olhar para o testemunho do Padre Cícero e dizer que vale a pena recomeçar sempre, né? Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, lhe retribua tudo o bem que você está fazendo, não só para a igreja particular, lá de Cruz das Almas, da sua diocese, mas também para todo o Brasil e, com certeza, para outros países. Então, firme na missão, possamos nós amar o que o Padre Cícero amou, Deus em primeiro lugar, e no hoje da história, partilharmos, praticarmos o que Ele nos ensinou. Então, deixo a palavra para que o Senhor possa fazer suas considerações finais e nos conceder a bênção nesta noite. A nós e a você que está conosco nessa noite, agradecendo por estar acompanhando, compartilhando e ao mesmo tempo pedindo. Amanhã, acompanhe virtual a missa às 6 da manhã, presidida pelo Dom Francisco Sales, bispo de Cajazeiras, em memória ao Padre Cícero Romão. Não esquece, amar o que Ele amou, Deus em primeiro lugar, partilhar e praticar o que Ele nos ensinou. Eu que agradeço, Padre Cícero José, o convite, né, de estar aqui. Eu já estaria, né, porque a romaria que eu posso participar é a romaria de julho, porque 15 de setembro, 2 de novembro, para mim fica difícil a participação por causa das atividades na paróquia, mas a romaria do mês de julho é uma romaria que eu gosto de participar, venho todos os anos, e o Senhor me convidou para estar nessa live. Para mim é uma honra falar através do canal oficial do Santuário Basílica. Eu lhe agradeço pela acolhida que o Senhor me faz desde a primeira vez, né, que eu estive aqui em Juazeiro como sacerdote. Fui muito, muito bem acolhido nesta casa e, como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica, né? Então, por onde passo, eu sempre falo, você que é sacerdote, quer fazer a experiência, né, lá em Juazeiro do Norte, pode procurar a Basílica Santuário, os padres vão lhe acolher com muita alegria, né? A casa da Mãe das Dores é, de fato, uma casa sacerdotal. O Padre Cícero deixou no coração do povo de Juazeiro esse carinho e amor pelos sacerdotes. Só aproveitando, eu sei que o tempo já está adiantado, eu só queria lembrar, Padre Cícero, um fato muito importante na minha história aqui em Juazeiro. Eu estava com 2 padres amigos da Bahia que vieram comigo para conhecer essa cidade e ficamos hospedados, no ano de 2017, ficamos hospedados no hotel daqui da cidade e encontramos uma senhorinha andando na rua São José. A senhorinha parou assim perto da gente e disse: "Vocês são padres?" "Sim, somos." "Vocês estão aonde?" Aí nós explicamos: então estamos em tal lugar. Ela disse: "Da próxima vez, fiquem na minha casa, né? Fiquem na minha casa." Eu achei aquilo de uma coisa extremamente bela, né? Ou seja, ela nem sabia quem eram aqueles 3 homens, só pelo fato de serem sacerdotes. Não, fiquem na minha casa, né? Então, o Padre Cícero deixou no coração do povo desse lugar o carinho, o amor pelo sacerdote, e é por isso que a gente volta, é por isso que a gente gosta daqui. Muito obrigado, Padre Cícero, muito obrigado à Basílica Santuário. Conceda-nos a bênção nessa noite, né? Deus nos abençoe através da sua bênção sacerdotal. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, Rainha e Padroeira desta terra, protetora dos romeiros, desça sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que estão acompanhando esta live e sobre aqueles que irão assistir depois.
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Santa noite a todos. Obrigado por estarem. Compartilhem, conheçam e apaixonem-se pelo Padre Cícero, a exemplo do Padre Gabriel Vila Verde. Deus abençoe. Santa noite para todos. Meu padrinho, quantas saudades o Senhor deixou entre nós. Romaria de 87 anos de morte do Padre Cícero Romão, de 17 a 20 de julho, com o tema Pela obediência a Deus, Padre Cícero foi fiel ao projeto do Reino. Participe da programação através da TV Web Mãe das Dores. Realização: Diocese de Crato e Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores. Apoio: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, Ceará. Hoje vivo em nossa luta, pra mais força a nossa voz. TV Web Mãe das Dores de Juazeiro do Norte, Ceará. Você pode acompanhar a programação da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte, Ceará, de muitos jeitos diferentes no seu celular, no tablet, no computador ou na Smart TV, a TV conectada à internet. No canal da TV Web Mãe das Dores no YouTube, inscreva-se e ative as notificações. Acesse também o site www.mãedasdoresjuazeiro.com. Baixe o aplicativo, ele é gratuito e funciona em qualquer tipo de conexão. Nas redes sociais, curta, comente e compartilhe os conteúdos publicados no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Mãe das Dores Juazeiro. Acompanhe, baixe, compartilhe. Você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a Casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto, o nosso bom Deus fará. Participe! Os romeiros com chapéu na mão.